Em um mundo completamente dominado por zumbis, onde o vírus mortal havia se espalhado por 6 longos anos, ainda assim este irmão e sua irmã conseguiram sobreviver dentro de uma mansão solitária, provando uma resistência e força de sobrevivência que nem todos possuíam, pois os perigos que enfrentavam eram muito maiores do que nossa imaginação. Não fazia muito tempo, um jovem casal havia chegado dirigindo até aquela mesma mansão, e quando o irmão, chamado Jim, saiu segurando o que parecia ser uma arma de brinquedo, o homem perguntou diretamente onde estavam seus pais. Mas Jim permaneceu em silêncio, e não respondeu. Mais tarde naquela noite, Jim e sua irmãzinha lacraram todas as portas e janelas, enquanto crianças que pareciam zumbis estavam do lado de fora, prontas para invadir. Ainda assim, de alguma forma, a noite passou, e pela manhã, Jim verificou as balas no carregador da arma, mostrando que não era um brinquedo, enquanto os irmãos saíam novamente para brincar, até que a mesma caminhonete retornou. Desta vez, com o casal muito mais duro no tom, exigindo novamente saber onde estavam os pais. Jim mentiu, dizendo que eles haviam ido à cidade buscar suprimentos, mas enganar 2 adultos nunca foi fácil. A mulher sorridente apontou que a cidade ficava a horas de distância e insistiu que ficariam ali para proteger as crianças até o retorno deles. E ao verem uma mansão cheia de comida e uma geladeira funcionando, decidiram rapidamente permanecer ali, com Jack, o homem, escondendo a caminhonete como se tivesse medo de estar sendo seguido. No silêncio da noite, Jim ouviu secretamente a conversa deles. Percebendo que gostavam demais daquele lugar, levou sua irmã para a sala segura, como sempre, um hábito de sobrevivência que os mantinha vivos. E pela manhã, Jack passou a agir como se a casa já fosse dele, preparando o café da manhã cedo, enquanto o calmo Jim sussurrava. It will be over before you know it. Quando a noite voltou, Jim perguntou de forma estranha se a hora havia chegado. Is it time? Seu cão leal o cheirou, e então assentiu, como se confirmasse. Jim ergueu sua irmã nos braços e a trancou dentro da câmara segura. Enquanto isso, no andar de baixo, o casal permanecia alheio ao perigo iminente, até que a mulher foi ao banheiro e viu zumbis curvados do lado de fora da janela, apagando rapidamente a luz, acreditando que a escuridão a esconderia. Mas de repente, a porta atrás dela se abriu. Jack ficou desconfiado, puxou sua arma e congelou de horror ao ver o corpo ensanguentado de sua namorada, sem vida no chão. Depois disso, o casal desapareceu da história para sempre, enquanto Jim e sua irmã agiram como se nada tivesse acontecido, e no dia seguinte estavam novamente brincando do lado de fora. Certamente não foi a primeira vez que alguém tentou invadir sua casa. Enquanto isso, um homem de cabelos longos atravessava a floresta congelada, seguindo armadilhas na neve, até chegar à mansão, quando de repente uma garotinha apareceu diante dele. Jim já apontava uma pistola em sua direção. Durante o interrogatório, foi revelado que seu nome era Adon, um soldado das forças especiais que procurava ao norte por sua esposa desaparecida. Isso surpreendeu Jim, pois aquele homem parecia diferente. Adon não pediu comida nem remédios, apenas queria sua arma de volta. Jim então fez um acordo. Se Adon ajudasse a religar a eletricidade da mansão, devolveria a arma. E quando Adon perguntou onde estavam seus pais, desta vez, Jim não mentiu. Ele revelou que seu pai era um cientista desaparecido há muito tempo e que sua mãe era uma agente de uma agência de inteligência que havia saído em missão poucos dias antes e deveria retornar em breve. E enquanto Adon continuava observando a máquina em funcionamento, memórias pareceram inundar sua mente. Ele ficou chocado ao descobrir que toda a mansão era, na verdade, alimentada pela eletricidade gerada pela esteira. Quando, de repente, do lado de fora da janela, um zumbi apareceu, movendo-se lentamente. Sem hesitar, Adon pegou uma barra de ferro, correu para fora e o matou. Mas quando voltou, coberto de sangue, Jim gritou furioso, perguntando por que ele havia feito aquilo. Afinal, todo o vidro era à prova de balas, e não importava quantos zumbis aparecessem, eles jamais conseguiriam entrar. Mesmo sendo repreendido, Adon começou a sentir ainda mais compaixão pelos irmãos. Então, ele mesmo subiu na esteira e decidiu gerar energia manualmente, correndo durante toda a noite, até quase desmaiar. Em certo momento, a irmãzinha de Jim se aproximou, deu algumas voltas ao redor dele, franziu o nariz e começou a rir, dizendo que ele estava fedendo antes de sair correndo. Isso fez com que Adon corresse para o banheiro para tomar um banho. Pouco depois, a garotinha voltou e lhe entregou um grampo de cabelo como presente. Enquanto isso, logo cedo pela manhã, Jim já havia saído com a irmã para verificar as armadilhas, como faziam todos os dias, já que aquela era a primeira linha de defesa. Mais uma vez, um zumbi ainda vivo havia sido capturado em uma das armadilhas. Dentro da mansão, Adon tomou café da manhã antes de encontrar o antigo local de trabalho da mãe de Jim, onde havia fotos e uma chave de carro sobre a mesa. Correndo até a garagem, ele descobriu que o veículo estava quebrado e inutilizável. Então, ao notar
notar um pequeno cômodo no canto, pensou que fosse uma sala de ferramentas e tentou entrar. Mas nesse instante, Jim, retornando de fora, gritou alto, impedindo-o. Depois de passarem mais de um dia juntos, os irmãos começaram a acreditar que Aiden não era um homem mau, a ponto de nem dormirem mais na câmara de segurança. Ainda assim, de forma estranha, Jim se algemou, por motivos desconhecidos. Pouco antes do amanhecer, Aiden foi acordado por passos do lado de fora e percebeu que Jim havia saído novamente em patrulha, em direção à mesma armadilha antiga, onde o zumbi do dia anterior ainda estava preso. Enquanto Jim ainda pensava, Aiden chegou, acreditando que o zumbi preso poderia ser, na verdade, a mãe de Jim, e estava prestes a lhe conceder descanso, mas Jim ergueu a arma mais uma vez e o impediu. Isso deixou Aiden furioso, fazendo com que ele voltasse à mansão e arrombasse a porta da sala de ferramentas da qual Jim tentara mantê-lo afastado. Dentro do cômodo, havia um tapete estendido no chão e marcas de garras lamacentas riscadas na parede, mostrando claramente que um zumbi já havia sido mantido preso ali. As suspeitas de Aiden cresceram ainda mais quando, de repente, o som de um motor veio de fora. Novos sobreviventes haviam chegado, cercando a mansão com armas e más intenções. E embora Aiden não tivesse uma arma, nada pôde fazer enquanto Jim, retornando de sua patrulha na montanha, observava tudo à distância. Sua irmãzinha acenava desesperadamente da janela do segundo andar. Mas então, Aiden surgiu de repente e atacou diretamente, matando um deles. Isso trouxe alívio a Jim, enquanto os outros, ao verem todas as portas e janelas seladas, recuaram rapidamente, entraram no veículo e foram embora. Depois desse momento, Jim finalmente confiou em Aiden o suficiente para devolver sua arma. Ainda assim, Aiden sentia uma estranha sensação por dentro, como se em breve fosse hora de partir, embora não soubesse o motivo. E naquela noite, em seu sonho, ele ouviu novamente a voz desesperada de sua esposa chamando por ele. Pela manhã, tomou uma decisão. Levaria os irmãos com ele em sua jornada para encontrá-la, acreditando que assim cumpriria sua missão e garantiria a segurança deles. Mas Jim recusou imediatamente, dizendo que ficaria ali e esperaria o retorno de sua mãe. E antes que mais alguma coisa pudesse ser dita, o caos explodiu do lado de fora, quando o mesmo bandido retornou com reforços e capturou a irmã de Jim. Com armas apontadas dos dois lados, tudo estava pronto para um confronto mortal, até que tiros ecoaram à distância, derrubando dois invasores instantaneamente. Enquanto Aiden avançava, resgatava a garota e descobria que a atiradora não era ninguém menos que a mãe de Jim, Lena, uma agente secreta. Porém, naquele mesmo momento, o próprio Aiden foi baleado no peito e caiu. Ninguém sabia quanto tempo havia passado quando ele despertou, com o ferimento misteriosamente curado e o corpo amarrado por cordas. Então, Lena lhe revelou a verdade. Os infectados comuns perdiam a razão e eram movidos apenas pela fome e sede. Mas um tipo raro de infectado especial mantinha a inteligência, enquanto ganhava a força de um zumbi, cura acelerada e imunidade a doenças. Ainda assim, se fossem gravemente feridos ou se tempo demais passasse, acabariam entrando em um modo insano, agindo como zumbis sem consciência. Aiden percebeu, chocado, que ele mesmo era um deles. Lena explicou que ele deveria ter morrido com o tiro, mas em vez disso, entrou em um estado de loucura e se recuperou no dia seguinte. Ela também revelou que Jim era um infectado especial e que foi ele quem havia matado o casal durante uma de suas noites de loucura, o que explicava por que ele se algemava antes de dormir. Quando Aiden perguntou se esse modo insano podia ser previsto, Lena explicou que o cachorro de Jim havia sido especialmente treinado para sentir as mudanças sutis em seu corpo e avisá-los. Foi então que Aiden se lembrou do cômodo com marcas de garras, onde Jim ficava trancado durante aquelas noites. Nesse momento, outro motor rugiu do lado de fora. Lena, carregando a filha, enfrentou uma milícia armada liderada por um homem de barba branca que já a conhecia, pois sua própria filha havia fugido com um garoto, levando-o a procurá-la desesperadamente com seus homens. Lena prometeu que avisaria caso os visse, e assim ele foi embora, ainda relutante. Naquela noite, Aiden perguntou casualmente o que aquela mansão realmente era. Lena revelou que o Escritório Nacional de Segurança suspeitava há muito tempo que o vírus zumbi poderia se espalhar. Por isso, milhares de abrigos secretos haviam sido construídos em regiões desertas, cada um projetado com segurança avançada, estrutura reforçada e sistemas de energia independentes. Enquanto Aiden se sentia inquieto ao pensar que esse conhecimento poderia ter salvado muitas vidas inocentes, Lena revelou com tristeza a verdade sobre sua família. Jim e sua irmã nasceram com uma doença cardíaca congênita. O pai deles, um biólogo que descobriu primeiro o vírus zumbi, tomou uma decisão desesperada ao perceber que Jim não viveria além dos 3 anos. Injetou o vírus em seu próprio filho. E por um estranho milagre, Jim se tornou um infectado especial. Mas durante seu primeiro episódio de loucura, ele atacou o próprio pai, que foi mordido e acabou se transformando em um zumbi sem mente, forçando Lena a matar o marido com
com as próprias mãos. Essa revelação deixou Adon abalado, mas também cheio de profundo respeito por aquela mãe que sacrificou tudo para proteger sua pequena família. Aos poucos, a confiança de Lena em Adon também cresceu, até que um dia o cachorro de Jim latiu, sinalizando que o estado dele estava piorando. Lena o trancou dentro do cômodo enquanto gritos horríveis ecoavam lá dentro, partindo seu coração. Ela permaneceu sentada do lado de fora, em silêncio, sabendo que não havia outra alternativa, até que Adon colocou a mão sobre seu ombro e prometeu que ficaria de guarda, mostrando a força de ter um homem na casa. Mas nenhum deles esperava que a irmã de Jim desabasse repentinamente, enquanto brincava do lado de fora, com a doença cardíaca atacando mais uma vez, sem qualquer tratamento médico avançado disponível. Adon sugeriu infectá-la com o vírus zumbi, como haviam feito com Jim, na esperança de um milagre. Mas Lena recusou com firmeza, dizendo que a sobrevivência de Jim havia sido uma chance em 1 milhão e que sua filha já havia suportado dor demais. No fim, os dois decidiram deixar a irmãzinha partir em paz. E Jim, Lena e Adon conduziram juntos sua última jornada. Depois disso, chegou a hora de Adon partir. Mesmo com Jim e Lena implorando para que ele ficasse, ele permaneceu firme e partiu mais uma vez em busca de sua esposa, deixando a casa subitamente mais vazia, enquanto Lena e seu filho sentiam o silêncio da perda se espalhar pela mansão. Enquanto isso, na floresta próxima, os homens do líder de Barba Branca descobriram o carro escondido que Jack havia ocultado no passado, confirmando o velho ditado de que a tragédia acaba virando história. Pois o mesmo casal que havia tentado tomar a mansão era justamente aquele que havia fugido com a filha do homem de Barba Branca. Agora, com a localização do veículo revelada, o abrigo seguro mais próximo era a mansão de Lena. Assim, a milícia decidiu investigá-la novamente. Enquanto isso, Adon, dormindo na neve, acordou ao som de passos apressados. Ao olhar em volta, viu várias pegadas cruzando a neve, além de marcas recentes de pneus levando diretamente até a casa de Lena. Tomado pela ansiedade, ele disparou pelo caminho, até avistar a distância que a mansão havia sido completamente tomada pela milícia. Lá dentro, o homem de Barba Branca acusava Lena de esconder a verdade sobre sua filha, já que seus homens haviam encontrado um pequeno objeto dela dentro da casa, deixando Lena sem palavras e sem defesa. Enquanto isso, Adon rompeu o perímetro em silêncio e entrou, encontrando Jim escondido na cozinha. Após avaliar o número de inimigos, ele sacou sua arma e passou a se mover pelas sombras como um deus da morte, eliminando cada guarda silenciosamente, até chegar ao salão principal, onde várias armas foram subitamente apontadas para sua cabeça. Para o choque de todos, Adon pressionou uma faca contra a própria garganta e a cortou, fazendo a milícia congelar em descrença, enquanto apenas Lena compreendeu sua intenção e rapidamente retirou Jim do salão. E, exatamente como Lena esperava, em instantes, Adon se transformou completamente em seu modo insano e incontrolável, tornando-se uma força imparável, destruindo toda a gangue até que nenhum deles restasse. Mas desta vez, Lena não o havia contido previamente e foi obrigada a fugir com o filho pela noite, enquanto os rugidos de Adon atraíam incontáveis zumbis para a casa. Quando a manhã chegou, Adon despertou e encontrou a mansão completamente destruída. Sobre a mesa, havia uma carta de Lena, dizendo que ela e o filho haviam seguido de carro para o norte e que, se o destino permitisse, talvez se encontrassem novamente. Com um leve sorriso, Adon pegou a boneca favorita da irmãzinha, prendeu-a às costas e começou a caminhar rumo ao norte. Chegamos ao fim de mais um resumo de filme. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para nos apoiar. Ative o sino de notificações para não perder nenhum novo resumo. Até a próxima!